capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direto a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Patara, e achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos, e saudando-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo. E atando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim irão atar os judeus em Jerusalém o homem de quem é esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minason de Chipre, discípulo antigo, com quem haveríamos de nos hospedar. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. E todos os anciãos vieram ali, e havendo-os saudado, contou-lhes em detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles glorificavam ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios e a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que vieste. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça. E todos se convencerão de que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos
escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se abstenham do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo, e contra a lei e contra este lugar. E além disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade. E houve grande concurso de povo, e tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se, o tribuno o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia gritando: mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo ele lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Capítulo 21 vai falar sobre a perseguição de Paulo. Paulo foi preso, Paulo foi a Tiro, a Cesareia, a Jerusalém, aos gentios. E quando Paulo chega aos judeus, Paulo entende que alguns não recebem a palavra do evangelho. E muitos deles, pelos boatos, pelos conflitos, falam na corte sobre o comportamento de Paulo. Porque Paulo, ele era judeu. Paulo só não conhecia Jesus. Porque quando nós observamos a lei de Moisés, ela é uma boa lei. Quando nós entendemos que a lei ela é boa, nós entendemos que nós devemos cumprir sim a lei. Nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Mas como nós nos amamos? Você já fez essa pergunta para você? Como eu me amo? Eu cuido de mim? Eu cuido da minha área emocional? Eu cuido da minha área espiritual? Eu cuido da minha área física? Eu cuido da minha área sentimental? Como eu cuido de mim
obviamente que eu vou cuidar do próximo. Agora, uma pessoa que não lê o evangelho, não lê as escrituras, ela tem capacitação para cuidar da área espiritual dela? Uma pessoa que não busca a ciência, o conhecimento, ela tem capacidade de cuidar das emoções e dos sentimentos? Uma pessoa que não busca uma boa alimentação, uma atividade física, ela vai conseguir ter a autoridade de cuidar do seu corpo físico? Então, nós precisamos compreender que Deus ele vai além da ciência, Deus ele vai além da medicina. Por quê? Porque o topo da nossa energia está na área espiritual. Porém, o que Jesus ele veio nos ensinar é que sim, a lei ela é boa, mas só é capacitado a julgar a lei quando você cuida de si próprio. Então, como eu tenho capacidade de julgar alguém se eu não cuido de mim mesma? Como eu tenho capacidade de falar de alguém se eu não posso cuidar de mim? Então, por que é importante que nós possamos ler a Bíblia continuamente, todos os dias da nossa vida? Porque ela é a base da nossa estrutura sentimental, emocional, da área física. Porque sem a área espiritual, a gente pode sim ter uma vida boa, mas nós precisamos ter o entendimento de que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Porque se nós não conhecemos a Deus, como nós queremos viver a vida eterna? Como nós poderemos desfrutar da vida eterna? A vida eterna está em Jesus Cristo. A vida eterna está nos passos de Jesus. Quantas vezes Paulo ele quer falar que nós, sendo perseguidos, somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Por quê? Nós não lutamos contra pessoas. Quando nós entendemos que o nosso campo espiritual é o que determina as nossas atitudes. Porque quando nós estamos cheios e repletos da palavra, quando Jesus fala para nós, se te batem numa face, dá a outra. Se te caluniam, se te perseguem, orem por aqueles que te perseguem. Ame os seus inimigos. Orem por aqueles que fazem calúnias de você. Porque é grande o galardão dos céus. Porque nós não estamos lutando contra pessoas. Nós não nascemos para matar. Nós não nascemos para a violência. Nós não nascemos para influenciar negativamente. Não, nós nascemos para dar vida, para profetizar, para abençoar, para nos arrepender, porque nós somos falhos. Quando as pessoas falham conosco, nós temos que compreender que nós também falhamos com outras pessoas. Porque muitas vezes não é porque nós queremos, mas o nosso inconsciente trabalha para não tornar a verdade consciente. E qual que é a verdade consciente? É a palavra de Deus. É somente através da palavra de Deus que nós seremos abençoados. É somente através da palavra de Deus que nós seremos ungidos e transformados por essa palavra. E por isso essa palavra era de suma importância, porque Paulo ele vai ensinar-nos como nos posicionar. E Paulo, ele não se calou, mas ele disse que falaria ao povo judeu porque ele falava em hebraico, porque ele era judeu. Mas as pessoas não viam ele como um judeu praticante da lei, porque a lei ela é boa, nós devemos sim praticar a lei, mas nós não devemos infringir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele veio para
nos dar a oportunidade de sermos salvos através do seu sangue, através do seu sacrifício, pela morte dele na cruz, pelo sangue derramado. Nós não precisamos mais pegar um cordeiro, uma pomba, um boi, algum animal e levar até o templo para ser sacrificado. Mas nós podemos apresentar Jesus pelos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos, nós temos a oportunidade de ressignificar a nossa história, a oportunidade de ir além, de fazer aquilo que o Pai ordena e de entender que a transgressão da lei é pecado. E quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, há escuridão, há sofrimento, mas nós acreditamos que o Senhor, Ele nos perdoará. O Senhor, Ele nos remirá. O Senhor, Ele nos libertará para a glória e honra do nome dEle. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra nesse dia e que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz de Jesus na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.